Então, pessoal, saiu o capítulo da semana de One Piece, o capítulo 1155, né? Que tem toda essa história do Shebeck, do Loki, é o flashback do Shebeck, né? O flashback do Shebeck. E, incrivelmente, pessoal, o Eiichiro Oda, ele cozinhou. Ele cozinhou pra caramba, é um dos melhores capítulos, se não o melhor desse ano, velho. O melhor, ultimamente, dos capítulos que estão sendo lançados. E, velho, é o auge da obra, assim, é o auge de poder. A hierarquia de poder mudou. E vamos agora pro capítulo, né? Então, o capítulo, ele continua o flashback do Loki. O Loki, ainda muito novo, ele continuava sendo discriminado, continuava sofrendo preconceito por causa desses seus olhos diferentes, né? Esses olhos com um aspecto assim demoníaco. Aí todo mundo discriminava o Loki, todo mundo zoava ele, todo mundo excluía ele. Ele não se sentia aceito. E o Loki, nessa frustração, nessa rebeldia toda, ele tenta se suicidar, ele tenta se matar. Agora como criança, não é a mãe dele, né, que joga ele pra morrer lá no submundo. Agora ele como criança, por conta própria, tenta se jogar do reino de Elbaf, da parte mais alta, da parte nobre, tenta se jogar para o submundo, para tentar morrer, para tentar se suicidar. Aí ele não consegue se suicidar, ele continua vivo, apesar de ter caído de uma distância muito grande, né? De uma altura muito longa. Ele continua vivo e chegando lá no submundo, ele encontra os piratas Rox, que são os piratas do Rox de Shebeck. Ele encontra o Barba Branca, encontra o Shiki, o Leão Dourado, encontra a Stussy e mais outros piratas. O Shebeck, ele vê esse pirralho gigante e fala pra ele que ele vai ter duas perguntas para que o Loki precisa responder. Essas duas perguntas são se a terra que ele está no momento é Elbaf, e a segunda pergunta é onde é que está o Rei Harold. A gente tem esses painéis do Loki reconhecendo lá os Piratas Rox, os Piratas Rox conhecendo o Loki, né? E depois a gente passa para o flashback do próprio líder dos Piratas Rox, que é o Shebeck. E é aí que tudo toma um patamar diferente. É que a história começa a ficar muito, muito boa. Passa a página, sai da esfera do Loki, do Shebeck lá, né? E começa um flashback do próprio Shebeck. Aparece a Imo dentro lá do seu castelo, né? Lá no Salão das Flores. E ela tá recebendo as notícias que uma pessoa sequestrou 5 reis numa reverie e também acabou derrotando o almirante. E agora tá um caos lá em Marijoa. O pessoal não entendeu como é que esse cara sozinho conseguiu bater de frente, né, com todo o governo mundial. Conseguiu, além de bater de frente, derrotar um almirante e deixar o almirante quase morto, né? O almirante acaba morrendo depois que é hospitalizado. E além disso, ele sequestra 5 reis. Tudo isso debaixo do nariz da Imu, debaixo do nariz dos Cavaleiros Sagrados e dos Gorosei. Enquanto a Imu está recebendo essas notícias, o painel do mangá ele começa a se expandir. E a gente começa a ver a perspectiva do Salão das Flores de uma maneira mais ampla. E quando vai se expandindo, a gente consegue perceber que o Shebeck, o próprio Shebeck, está dentro do Salão das Flores com a pistola na mão e observando a Imo recebendo as notícias dele. A Imo rapidamente percebe o Shebeck e olha diretamente para ele, né? Quando ela olha diretamente para ele, ele encara de volta a Imo e fala que ele vai embora agora, mas ele vai retornar. E quando ele retornar, ele vai retornar para o mesmo local que ele encontrou a Imo agora.
E ele meio que fala, ó, vou te pegar na saída. Agora eu não vou te enfrentar, mas espera, fica esperando aí, parceiro, que daqui a pouco eu chego. Aí a Imo não faz nada. Ela não se transforma, ela não chama nenhum Gorosei, não chama nenhum Cavaleiro Sagrado, não usa nenhum tipo de poder. Ela somente deixa o Shebek ir embora. O Shebek foge. E enquanto ele tá fugindo, né, lá em Marijoa, ele, em meio ao caos, né, que a cidade tá um caos por causa dos acontecimentos do Shebek, ele encontra o Rei Harold, que também tá fugindo porque confundiram ele com a pessoa que fez esses incidentes, né? O Rei Harold encontra o Shebek. O Shebek, ao invés de fugir com o Rei Harold, né? O Rei Harold também, ao invés de juntar forças e fugir, ele enfrenta o Shebek. Os dois têm uma página muito bonita, velho, uma página de ação muito boa, onde eles trocam espadadas, né? O Shebek bem pequenininho, usando a espada contra o Rei Harold, que é gigante, com espada gigante, parceiro. E esse clash, né, dos dois Hakis do rei, ele é sentido em até 2,5 km de distância de onde está ocorrendo a batalha. E é dito que todos os humanos que estão próximos ali, eles acabam morrendo. Aí, em meio a esse clash, em meio a esse embate, o Shebek pergunta o nome do Rei Harold e pergunta se ele sabe onde é que é Elbaf. O Rei Harold, ele fala o nome dele, mas ele não diz onde é que é Elbaf. Os dois acabam fugindo, saindo de Marijoa. O Shebek, ele vai pro seu navio e durante a sua viagem, né, ele encontra outro navio da marinha e ele saqueia esse navio. E enquanto ele está saqueando esse navio, ele encontra vários tesouros, né, várias coisas de valor, né, várias riquezas. E com esse dinheiro da riqueza, ele se torna um pirata muito popular, um pirata muito grande. E basicamente o Shebek, ele, para adquirir mais pessoas para sua tripulação, ele utiliza a estratégia daquele Dave Backfight, que ele faz um jogo com a outra tripulação. E nesse jogo, né, a gente tem várias tarefas, né, corrida de navio, enfrentamento numa luta, tem vários joguinhos. E quem vencer desses joguinhos ganha a tripulação da pessoa que perdeu. É aquele arco, né, que muita gente pulou, achou que era filler, né, que é meio assim, nada a ver, né. Mas de qualquer forma, o Shebek, ele ganha as pessoas para a tripulação por meio desse joguinho. Nisso, o Shebek, ele já tem o Barba Branca, né, o Newgate, tem o Shiki, como eu falei, tem um personagem que parece muito com o Caribou, que eu acredito que seja o pai dele. Tem também a Stussy, que é aquela velhinha, né, que disse que tem um filho do Barba Branca. A gente tem também um personagem que virou zumbi lá em Thriller, que é o Wang Zi. E também um personagem que parece ser o pai do Capone, né, do Capone Bege, que é um personagem que tá com o nome de Marlon, que é até referência ao ator Marlon Brando. Aí beleza, né? O Shebek, ele tá crescendo na pirataria, né? Ele já tá muito famoso porque ele derrotou um almirante e invadiu lá Marijoa sem interferência de nada. Fez todo esse alvoroço aí na Reverie. E ele tá ficando muito popular como um pirata assim, muito procurado pela marinha. Aí a gente passa assim alguns anos. O Shebek, ele volta para Elbaf, né? Ele procura o Rei Harold em Elbaf. E quando ele encontra o Rei Harold, ele tenta recrutar o Rei Harold para a tripulação dele. Aí assim, nessa parte a gente percebe que o Shebek, depois que ele teve esse encontro com a Imo, mudou alguma coisa, virou alguma chavinha dentro da cabeça dele, que agora ele quer ser o rei do mundo. Agora a especulação minha, né, minha opinião, eu acho que ele viu lá o trono vazio da Imo e ele percebeu que tem alguém mandando nisso tudo, né? Tem alguém mandando no mundo. E a ambição do personagem é tão grande que ele também, depois de ver, ele quis se tornar também o rei do mundo, né? Aí ele recruta o Rei Harold, né, para fazer parte da tripulação dele. O Rei Harold nega. E ele dá um discurso, né, dizendo que ele quer ser o rei do mundo, ele vai fazer de tudo para ser o rei do mundo, para mandar no mundo.
E a gente conhece mais um pouco sobre os personagens da sua tripulação, né? O pessoal da tripulação do Shebeck tá falando sobre uma ilha, né? Que é a Hashinozo, que é a ilha onde o Barba Branca... Barba Branca não, onde o Barba Negra tá lá, né? Como seu território, aquela ilha da caveira, né? Que tem uma caveira, tem vários pequenos, assim, locais de prisão. E esse pessoal da tripulação do Shebeck fica falando que vai tomar esse território, né? E o Shebeck vai se estabelecer por lá. O Loki, ele observa o Shebeck falando com tanta ambição, com tanta vontade, e acaba se inspirando nele e quer se tornar como ele, né? Quer destruir o mundo, quer virar o rei do mundo, quer ficar nem aí, né? E esse foi o capítulo, né? A gente não sabe se o próximo capítulo vai revelar mais sobre God Valley, se vai continuar mostrando mais sobre o Shebeck, se vai aparecer o Kaido, a Big Mom sendo recrutadas. Mas de qualquer forma, esse capítulo já sobe muito no patamar de todos os outros capítulos pela relevância do personagem Shebeck. Se vocês pararem para pensar assim, o Shebeck sem Akuma no Mi, só com Haki e uma espada e uma pistola, ele peitou a personagem assim até então mais forte da obra, o vilão final assim do One Piece. E isso já coloca ele no patamar assim superior que o Roger, superior assim que o Garp, superior que os Almirantes. E eu acredito que muito superior até que o próprio Luffy, né, atual. O Shebeck, assim, ele realmente era uma grande ameaça para o mundo de One Piece, né? Isso é porque era no passado, ele nem tinha chegado ainda no seu auge. E se ele tiver uma Akuma no Mi, aí que fudeu mesmo. E é isso, pessoal. O Shebeck, ele é esse novo personagem aí. O pessoal já tá criando 1000 teorias. 3 dias atrás, parceiro, saiu esse spoiler, esse capítulo. E o pessoal já tá criando 1000 teorias aí na internet, velho. Canais gringos, canais brasileiros. E isso abalou, assim, o fandom. Beleza? E eu precisei trazer essa notícia aqui pro canal, porque eu também sou fã de One Piece. E eu acho que agora o Oda vai começar a tirar as cartas da manga, vai começar a colocar a história pra acabar mesmo, pra revelar todos os mistérios assim e terminar de vez a história. Comente, fale o que você achou aí sobre essa chegada do Rox, sobre o futuro aí do mangá. Vocês acham que ele bate de frente com o Gold Roger? Vocês acham que a série tá caminhando para o seu final, velho? Vocês acham que... será que vai ter mais alguma coisa aí nos próximos capítulos? Comentem aí, velho.